Olá, hoje terça-feira, 6 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 22 a 23, pula para o 27 e vai até o 30. Essa primeira leitura de hoje vai ser a narração, a descrição de uma oração e clamor de Salomão. Eu quero me ater hoje mais ao Evangelho, porque no Evangelho o Senhor ele é muito claro, ele é muito objetivo, ele é muito assertivo. O Senhor ele quer nos exortar no dia de hoje. E essa exortação não é para o outro, não é para o próximo, não é para aquela pessoa que você diz, eu queria tanto a conversão daquela pessoa, eu queria tanto que aquela pessoa escutasse isso. Não, esta exortação é para mim e para você. Então, o Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 13. Desses 13 versículos, eu vou ler só 2. Mas Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É isso. Quando a gente não rompe com o pecado, o nosso coração permanece longe de Deus, porque está a serviço do diabo. Quando a gente tem consciência de que a gente está em pecado, quando a gente já tem consciência do que Deus quer da gente, e a gente prefere amar o pecado do que amar a Deus, amar a nossa vontade do que amar a vontade de Deus, que é que nós rompamos com o pecado, nós estamos e permanecemos longe de Deus, porque estamos a serviço do demônio. E o Senhor ele é muito claro, ele diz: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a gente vai na missa e honra a Deus com os lábios. A gente vai num grupo de oração e honra a Deus com os lábios. A gente vai numa pastoral e honra a Deus com os lábios. Mas a gente não quer desapegar do nosso pecado. A gente não quer romper com esse jeito de viver que nos conduz a pecar, que nos conduz ao pecado. Temos vícios que nós não queremos largar e deliberadamente nós falamos para Deus: isso aqui eu não vou deixar de fazer. Talvez não com essas palavras, mas a gente sabe, porque o Espírito Santo ele vai nos mostrando, ele vai desvelando, ele vai iluminando a nossa consciência sai do escuro. E a gente começa a enxergar o que é pecado, a gente começa a enxergar de modo muito claro o que a gente faz que é errado e que a gente precisa se emendar.
e a gente não se emenda. Por quê? Porque a gente não quer mudar de vida, porque a gente não quer largar os nossos vícios. E o Senhor hoje vem falar para mim e para você: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração permanece longe de mim. E se nós fizermos um exame de consciência sincero, maduro, assertivo, nós encontraremos condutas que nós precisamos mudar e ainda não mudamos porque não desejamos mudar. Dizemos a Deus, a gente canta, né? Minha vida é toda tua, os meus sonhos, os meus planos. Não vou cantar muito não, porque já eu desafino. Mas a gente canta, a minha vida é toda tua, Senhor. Mas a gente dá ao Senhor metade dela, parte dela, um percentual dela. Tudo a gente não dá. Porque há pecados que nós não queremos abandonar. Há vícios que nós não queremos largar. Há estados de vida que nós não queremos abandonar. Somos apegados. E o Senhor hoje, Ele vem colocar o dedo na nossa ferida. Ele continua: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Eu vou dar um exemplo. Olha o que o Senhor diz. O Senhor está sendo mais claro do que isso, não dá para ser. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vamos trazer para cá. Quantos pais de geração em geração ensinaram impurezas aos seus filhos? Nunca ensinaram um Pai Nosso, uma página do catecismo, uma linha do catecismo, uma linha das Sagradas Escrituras. Mas ensinaram a beber, ensinaram a fazer coisa errada, ensinou o caminho para perder a virgindade. E quantas gerações não foram sendo contaminadas com essa conduta, com tradições humanas que foram criadas para levar a pessoa a pecar. Quantas mães têm orgulho de ver os filhos beberem? E pais também têm orgulho de ter ensinado a beber, mas nunca sentou para dizer: meu filho, vem aqui ler a palavra de Deus comigo, vamos fazer a Lexio Divina. Eu achei tão bonito, eu fiquei tão feliz. Um dia desse, um grande amigo meu, João Paulo, mandou uma foto para mim, dele com os 2 filhos dele na mesa, fazendo a Lexio Divina. O pai com os 2 filhos fazendo a Lexio Divina, eles fazendo juntos, eles ali naquele momento. Aí ele mandou a foto para mim mostrar, fez: tu reconhece alguma coisa aqui? Eu achei que era Lexio, né? Mas não era, era uma Bíblia minha que estava lá na casa dele, e o filho dele estava usando a Bíblia. Mas eu achei tão bonita aquela cena do pai com os 2 filhos homens fazendo a Lexio Divina, estudando e meditando na palavra de Deus. A gente precisa fazer isso. Você que é pai, você precisa ensinar o seu filho a ser um homem de Deus, não a ser um homem viciado em pornografia, viciado em ser adúltero. Você precisa ensinar o seu filho a querer ter um coração puro e não a ser um mentiroso. E quando eu falo, eu estou falando, eu sou o primeiro a escutar. Nós precisamos pedir a Deus perdão por todas as vezes que a gente honrou o Senhor com os lábios, fez culto de louvor e adoração ao Senhor, mas não pega para capar, a gente não foi escada para o outro subir
e viver essa ascese, essa elevação da alma e do coração. A gente foi tábua de graxa, pedra de tropeço, que levou o outro a cair. E o Senhor, Ele está sendo claro, de nada adianta. Por quê? Porque Deus vê o nosso coração. Ele vê a gente na missa. Ele vê a gente fazendo as coisas. Ele vê a gente externamente fazendo as coisas, mas o coração sem a mínima vontade de mudar de vida. Uma mentalidade hipócrita, uma mentalidade farisaica que pensa, isso aqui não. Isso aqui já é fanatismo. Isso aqui eu não vou mudar não. Para quê? Para justificar a falta de vontade de abandonar o pecado, a falta de vontade de mudar de vida. Por quê? Porque a gente precisa admitir que há pecados que a gente ama mais do que a Deus. E Santo Agostinho vai ensinar. Santo Agostinho nos ensina: pecado é o amor a si mesmo até o desprezo de Deus. Quantas vezes eu ouvi esse tipo de frase? Vou na missa, dou meu sangue, mas castidade não. Não me venha com papo de castidade, porque castidade eu não vivo. Como quem diz, em outras palavras, eu amo o Senhor até aqui, mas para abandonar esse pecado eu não abandono de jeito nenhum. E o Senhor vem tocar na nossa ferida. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E aqui eu vou finalizar com uma pergunta. As tradições que eu estou cultuando, as tradições que você está cultuando, te conduzem para Deus? Conduzem aqueles que você ama para Deus? Vamos mudar essa abordagem. O que é tradição na sua casa? O que é mais tradicional na sua casa? A bebida ou a palavra de Deus? Quais as tradições que você tem alimentado no seio do seu lar? Você que governa um lar. Quais as tradições que, quando você partir dessa vida, serão lembradas pelo exercício do seu viver? E por que pergunto? Porque eu acho que aí nós nos encaixaremos, todos nós, que precisamos, aqui ou ali, numa proporção maior ou menor, nos emendarmos, para que não passemos a vida inteira cometendo atos externos de devoção, mas com o coração como um sepulcro caiado, né? Um coração vazio de vontade de amar a Deus mais do que nós amamos os nossos pecados. É preciso romper com os nossos pecados para estar a serviço de Deus. Quando a gente não rompe com o pecado, a gente permanece longe de Deus porque estamos a serviço do diabo. E eu tenho certeza que nem eu e nem você desejamos estar a serviço do demônio. Nós queremos estar a serviço de Deus. Nós queremos amar e honrar a nosso Senhor. Nós queremos amar a Nossa Senhora. Nós queremos ter um coração puro. E nós queremos honrar a Deus muito mais do que com os nossos lábios, mas com a nossa vida. Sozinho não chegaremos a lugar algum, mas com a graça de Deus, vida de oração, perseverança, consistência, diligência, fortaleza, com a graça de Deus, nós a cada dia mais vamos repelindo o pecado, preterindo o pecado e preferindo a graça, preferindo a virtude, deixando o Espírito Santo fazer nascer e desenvolver em nós as virtudes que nos conduzem para Deus, de modo que criaremos
novas tradições dentro da nossa casa. E essas tradições nos conduzirão a Deus e conduzirão todos aqueles que nós amamos para o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.